especialista em direito eleitoral e hoje vou falar sobre um assunto que dominou as manchetes políticas essa semana em nosso estado: o julgamento de uma AIJ, Ação de Investigação Judicial Eleitoral, ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor da chapa vencedora das últimas eleições para governador, que foi composta por Belivaldo Chagas e Eliane Aquino. Devemos asseverar, é importante registrar também, que antes de adentrar na análise técnica dos fatos, o intuito do nosso canal é apenas pedagógico. Não estamos aqui para fazer qualquer juízo de valor a respeito da tese do Ministério Público Eleitoral ou da defesa. Pois bem, o processo trata-se de um AIJ, cuja tese principal e basilar do Ministério Público é a de abuso de poder econômico e uso da máquina pública estatal para fins eleitorais. Segundo o Ministério Público Eleitoral, em sua petição inicial, o governador assinou diversas ordens de serviços em todo o estado durante o período eleitoral, sendo que algumas delas não havia sequer contratos assinados com a empresa vencedora daquela determinada obra. E com isso, no uso da máquina pública, obteve uma certa vantagem em relação aos demais candidatos, ferindo a isonomia do pleito eleitoral, que é um dos princípios basilares do direito eleitoral, caracterizando, sim, o abuso de poder, cujas sanções são punidas com a perda do mandato e suspensão dos direitos políticos por 8 anos. A tese, sustentada pelo Ministério Público Eleitoral, foi acatada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe pelo placar de 6-1, quase que por unanimidade. E com isso foi imputada à chapa as penas de cassação dos mandatos e suspensão dos direitos políticos. Devemos asseverar e complementar a nossa explicação, informando que o governador ainda poderá ajuizar um recurso de natureza ordinária, que significa que ele terá o direito de rediscutir mais uma vez as provas apresentadas, só que agora junto ao Tribunal Superior Eleitoral lá em Brasília. E com fundamento no artigo 257, parágrafo 2º do Código Eleitoral, esse recurso terá efeito suspensivo, ou seja, a decisão sobre a cassação ficará suspensa, assim como as demais penalidades, até o julgamento desse recurso pelo TSE. Ou seja, o governador aguardará o julgamento final, gozando plenamente do mandato que lhe foi conferido no último pleito. Se a decisão for confirmada nos 2 primeiros anos desse mandato, segundo o artigo 79 da Constituição do Estado de Sergipe, o presidente da Assembleia assumirá o cargo e deverá, em até 90 dias, convocar novas eleições. Se essa decisão final vier nos 2 últimos anos do mandato, o presidente da Assembleia assumirá e terá que convocar novas eleições no prazo de 30 dias, sendo que os eleitos nessas eleições só gozarão do cargo até o final deste mandato. Obrigado e até a próxima.